Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Verso 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Verso 12. Não vos comove isto, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede se há dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma todo o dia. Ainda o verso 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transtornado dentro em mim, porque gravemente me rebelei. Ora, a espada mata os filhos, em cada casa anda a morte. Capítulo 2, verso 7. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, e entregou na mão do inimigo os muros dos seus castelos. Verso 9. As suas portas caíram por terra, ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, e nem recebem visão alguma do Senhor, os seus profetas. Verso 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas que te levaram para o cativeiro. Capítulo 3, verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Capítulo 4, verso 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. Verso 14. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam. Verso 19, até o final. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Ontem, amados irmãos, quando iniciamos essa série que teremos juntos, confiando nas provisões e habilitação do Senhor para tal, nós fizemos algumas perguntas. E basicamente a pergunta central era: será que é claro na palavra de Deus um caminho proposto quando a ruína é evidente? Será que há clareza absoluta para podermos palmilhar com segurança princípios de Deus? Tanto aqueles que foram anunciados no Velho Testamento, quanto os que foram anunciados no Novo Testamento. Porque não há nenhuma distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Há distinção nos tratos de Deus nos dois períodos, mas não no ser e no caráter de Deus e nem nos princípios de Deus. E ontem nós dissemos que princípios não são como regras. Regras admitem exceções.
Mas os princípios de Deus são invioláveis e operam em todo o tempo. Então, resta a nós descobrirmos se em meio à degradação, em meio à ruína, em meio à confusão, em meio a tantas vozes dissonantes e discordantes, será que há um caminho proposto para que o Senhor, Ele mesmo, recupere o significado, a beleza, a glória do seu testemunho? Graças a Deus, meus amados irmãos, a resposta para isso é um sonoro sim. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, em todo o tempo dos tratos de Deus com os homens, desde que Ele colocou o homem na terra e houve a queda, até o período do Novo Testamento, e assim até os nossos dias, se conhecemos algo, pelo menos, da história da igreja, nós chegamos a uma conclusão muito sólida. Deus sempre tratou com um remanescente. Foi assim com Abraão, os patriarcas. Foi assim com aquele pequenino povo, 70 pessoas que foram para o Egito, com Jacó, José, e dali aquela nação. Foi assim quando o povo se desviou durante o período dos juízes, 12 vezes, 12 juízes. Apostasia, arrependimento, restauração. Apostasia, arrependimento, restauração. E o Senhor levantando juízes, não apenas naquele caso e naquele tempo, como libertadores políticos da nação. Eles também foram, naquele tempo. Mas, sobretudo, eles foram libertadores espirituais da nação, trazendo de novo, segundo a medida de cada um, claro, com todas as suas deficiências, inclusive, mas trazendo de volta o caminho do Senhor, o nome do Senhor, para que o povo pudesse ser restaurado. Foi assim em todo o período dos profetas, sejam aqueles 4 chamados maiores, sejam os 12 chamados menores, todos aqueles profetas chamavam o povo de volta para o Senhor. E como nós comentamos ontem com relação a Jeremias, este Jeremias profetizou por 40 anos e nenhuma só alma se voltou para o Senhor. Todos foram para o cativeiro. Então, meus irmãos, quando o remanescente retornou, um breve vislumbre na história, o que aconteceu? O que a história diz? Se você ler o livro de Esdras com cuidado, espero no Senhor, sua provisão, que amanhã entremos nesse livro, talvez amanhã pela manhã, para vermos os princípios preciosíssimos que são declarados naquele livro de recuperação da glória e do testemunho do Senhor. E nós vamos ver que na primeira leva de cativos, eles foram cativos para a Babilônia em 3 levas, ou grupos. E eles retornaram da Babilônia depois de 70 anos, também em 3 levas de cativos. Havia milhares e milhares e milhares de judeus na Babilônia. Mas na primeira leva de cativos retornaram quase 50 mil pessoas. Parece um grande grupo, mas era um pequeno grupo. A imensa maioria nunca retornou. Mas como falamos ontem, gostaria de retomar isso para seguirmos. É muito impressionante e maravilhoso. Ao vermos que quando trilhamos o livro de Esdras, que inicia esse processo do trabalhar restaurador de Deus, entramos pelo livro de Neemias, incluindo o livro de Esther, que Deus fez ali, nós vamos ver que este pequeno remanescente, ele foi contado no lugar de todo o povo. E isso é muito, muito importante para nós. Porque, irmãos, deve haver um profundo clamor no nosso coração. E o clamor não é: Senhor, nós somos este povo. Isso é orgulho espiritual. Quem somos nós? Mas o nosso clamor é: Senhor, nós queremos ser contados entre aqueles que o Senhor conhece e que fazem parte deste povo. E que estão aqui, ali e acolá. Alguns nós nem conheceremos. Mas Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E quando estudamos, e se o Senhor permitir, faremos isso também ainda esses dias, as 7 igrejas no livro do Apocalipse. Quantos princípios!
Nós teríamos que ter um tempo específico de estudo, talvez de umas 8 ou 10 mensagens, só sobre as 7 igrejas. Tantos são os princípios, tanta é a beleza daquilo que o Senhor falou a cada uma daquelas distintas localidades. Cada uma com suas necessidades, cada uma com seus problemas, cada uma com suas fraquezas. Em cada uma delas, o Senhor chama aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Que não há outro nome para eles naquele livro, naquelas cartas, senão vencedores, é o nome que é dado. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Quem é esse que venceria? Como podemos chegar a essa conclusão lendo essas cartas? Parece tão claro, tão cristalino, meus irmãos. Porque 7 vezes diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são os chamados vencedores? Aqueles que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados irmãos, o nosso Senhor, o cabeça da igreja, Ele nunca deixará de falar àqueles que têm desejo de ouvir. Amém. Bendito seja o seu nome. Amém. Então, sim, há um caminho muito claro nas páginas do Velho Testamento e nas páginas do Novo Testamento. Para que nós possamos terminar lá como o santo livro que está nas nossas mãos termina, quando diz assim, o Espírito, veja ele, e a noiva dizem juntos, vem. Mas não apenas isso. O que mais diz esse versículo? Aquele que ouve. Mais uma vez. O livro começa com aquele que ouve e termina com aquele que ouve. Aquele que ouve, diga, vem. Ah, meus irmãos, a maior necessidade nossa nesses dias tão trabalhosos e desafiadores é termos ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E sobretudo o que ele diz. O que é que ele diz? O Senhor Jesus, falando sobre ele em João 16, disse assim, ele me glorificará. Porque ele vai receber o que é meu. Oh, meus irmãos, o que o nosso Senhor Jesus tem? O autor de Hebreus vai dizer, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele fez, a sua pessoa e obra, foram de alguma forma, digamos, depositados, confiados ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo, usando esse termo aqui com toda reverência, como sendo um executivo da Trindade, do Deus triunfo. Ele foi enviado para habitar na igreja e trazer a ela os benefícios, virtudes, glórias daquilo que o Senhor Jesus é e obteve na sua vitória na cruz do Calvário. Essa é a obra central do Espírito Santo. A obra central do Espírito Santo não é espiritocêntrica. Todas as vezes que realmente o Espírito Santo está realizando algo em nossas vidas pessoais, lá na nossa história secreta com o Senhor, ou em nossa vida familiar, relacional, congregacional, todas as vezes que o Espírito Santo está realizando algo genuíno, então é Cristo que está sendo formado em nós. Amém. Porque esse é o ministério do Espírito Santo. Amém. Não há outro. Então, graças a Deus, podemos sim palmilhar com segurança esses princípios. O primeiro que destacamos ontem, vou basicamente só citá-lo para podermos dar esses 4 passos hoje, se o Senhor permitir. Capítulo 1, 22 versículos, livro de Lamentações. Por favor, mantenha aberto aí diante de você esse livro. Esses 22 versículos, como já falamos, eles são um acróstico, assim como basicamente todo o livro. E nesse lindo acróstico, nós temos 2 seções divididas exatamente em 2. Nós temos 11 versículos de um lado e 11 versículos de outro. Nos primeiros 11 versículos, o profeta geme. Por isso esse livro é chamado de Lamentações. É o pranto de Jeremias. Segundo a tradição hebraica, ele estava em uma gruta no Gólgota, que lugar sugestivo. E do Gólgota, esse profeta tão semelhante àquele, o profeta com P maiúsculo, que viria mais ou menos 500 anos depois dele, o nosso Senhor Jesus.
Jeremias é um tipo dele. Então, segundo a tradição, ele estava lá em uma gruta no Gólgota e ele via a cidade queimando. Então ele pranteava, escrevia suas lamentações. E dissemos que uma das palavrinhas mais importantes desse livro é esse como, que é a primeira palavra que abre o livro. Porque ele está estupefato, ele está boquiaberto, porque essa que é a glória de Deus na terra, essa que é a princesa entre as nações, são termos que ele usa, está agora sujeita a trabalhos forçados, a cativeiro, a fome. Meus amados irmãos, nos primeiros 11 versículos, o profeta está lamentando e pranteando. Nos 11 últimos versículos, ouça bem, a voz que está falando aí, através da boca do profeta, é claro, é a voz da cidade. Ontem enfatizamos tanto isso, por causa de um princípio tão especial, importante e lindo que está aqui. O profeta Jeremias, ele se faz um com a cidade de Deus, ou o povo de Deus, a ponto dele usar as palavras, os artigos aí no feminino. Você reparou quando lemos? Quem escreve esse livro é o profeta Jeremias, certo? Um homem. E olha o que ele diz, vamos lá de novo, se você não reparou. Olha o que ele diz no capítulo 1, verso 13, parte final. Estendeu uma rede aos meus pés, capítulo 1, verso 13. Arrojou-me para trás e fez-me assolada. Como Jeremias pode escrever assim no feminino? Me fez assolada. É ele que está falando, não é? E mais, enferma todo dia. Olha o verso 20. Olha, Senhor, porque estou angustiada. Não te chama atenção? O que está acontecendo aqui? Jeremias e o povo se fizeram um. Meus irmãos, aqui está o primeiro princípio, o primeiro, já que está aí no capítulo 1, não é? E vamos andar nessa ordem, como foi posta aí pelo Espírito Santo. Primeiro princípio, para que o Senhor, na sua bondade, na sua fidelidade, encontre um caminho para recuperar a glória, a beleza do seu testemunho nessa terra. Ele carece de vasos. Por favor, irmão, ouça esse plural. Vasos que possam compartilhar as cargas do seu coração. Porque a necessidade é de muitos vasos que possam compartilhar as cargas do coração do nosso Senhor. Porque se isso não acontecer, o máximo que podemos ser é repetidores de mensagens. E o assunto é o último livro que lemos. O Senhor nos chama, amados irmãos, para que compartilhemos com Ele as dores do seu coração. Ou você acha que o Senhor, vitorioso, vencedor, triunfante, assentado à destra da majestade nas alturas, Ele está impassível quando Ele olha do céu e vê a nossa história? O que você acha? Como você responderia a isso? Você precisa juntar muitos versículos, né? Para você ter equilíbrio. Por exemplo, é dito que ele, como vencedor que é, ele está sentado no trono e ele aguarda que todos os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Isso é um fato, e é isso que acontecerá. Sim? Por outro lado, escute o que Paulo fala. Talvez, sem dúvida, o maior apóstolo que pisou essa terra. Paulo. Ele escreveu metade do Novo Testamento, né? E sabemos muito bem quem ele foi como servo do Senhor. Olha no capítulo 1 de Colossenses o que ele vai dizer. Colossenses 1, 24. Agora eu me regozijo por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Como nós entenderíamos isso? A não ser que o vaso e a visão se tornaram um. A não ser que o mensageiro e a mensagem se tornaram um. Porque se isso não for assim, então nós somos só papagaios falantes. Nada mais do que isso. Não há carga de Deus em nossos corações.
porque não há lugar para que o Senhor compartilhe suas cargas com os nossos corações. Mas, meus irmãos, por favor, me ouça e pondere sempre. O que Deus busca nesses dias são irmãos e irmãs que compartilhem com Ele as cargas do seu coração. Então, Paulo usa palavras muito fortes ali em Colossenses 24, e muitos textos mais poderiam citar aqui. Apenas um exemplo. Porque o que ele está dizendo, vou citar para você esse verso na linguagem literal original. O que Paulo está dizendo? Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós, e eu preencho, supro o déficit das aflições de Cristo. Se o versículo parasse aí, teríamos um grande problema. Porque será que houve algum déficit na aflição de Cristo na cruz? Claro que não. O que ele disse lá? Tudo está consumado. Então, o que Paulo quer dizer quando ele diz que eu supro, eu preencho o que resta, ou o déficit? Por favor, faça o seu estudo desse versículo, para você ver que isso não é interpretação minha. Preencho o que falta, o déficit das aflições de Cristo, eu preencho na minha carne. Mas ele vai explicar como é isso. Não está dizendo que houve déficit na obra de Cristo na cruz. Ele está dizendo que essas aflições de Cristo prosseguem. E ele é um dos que compartilha com Cristo dessas aflições. Aí o versículo explica muito claramente por quê e para quê. A favor do seu corpo, que é a igreja. Então agora fica tudo claro. O nosso Senhor no trono não está impassível. Ele está aguardando uma noiva ser ataviada há quase 2000 anos. E ela ainda não está pronta, segundo a perspectiva dele. Mas, meus irmãos, nós não temos estado claros de que vai alta a noite e vem chegando o dia. Não temos. Claríssimo, não é? Olha aí a história. Sempre houve guerra, sempre houve terremoto, sempre houve fome. Cuidado se você pensa assim. Faça uma leitura mais adequada. Porque sim, sempre houve. Mas o relógio de Deus, meus irmãos, ele está lá nos últimos minutos. Certamente está. Então, meus amados irmãos, qual é a intenção do Senhor para essa igreja no tempo do fim? Há um texto em Isaías, é uma profecia específica, mas tem uma frase bastante interessante que se aplica tanto aos dias que vivemos. Quando então alguém clama a um guarda e pergunta assim: guarda, gritam-me de Seir, guarda, ou atalaia, a que hora estamos da noite? Dize-me, a que horas? Que necessidade temos de responder essa pergunta, não é? A que horas estamos da noite? Paulo responde no livro de Romanos: vai alta a noite e vem chegando o dia. Meus irmãos, se as cargas do Senhor não encontrarem vasos para que possam ser compartilhadas, então nós tememos que de alguma maneira o Senhor não encontre o caminho que Ele tanto deseja encontrar, no que se refere à responsabilidade do homem. Mas nós sabemos que, por outro lado, a verdade que nos equilibra com a responsabilidade do homem é a soberania de Deus. E nós sabemos, pela sua soberana vontade, que sim, Ele realizará. Ele encontrará vasos na terra que compartilhem as cargas do seu coração. Mas não ache, irmãos, que isso é automático e que isso então cairá do céu no nosso colo. Porque não é assim. Não é assim. Então, o primeiro princípio, essa unidade entre o profeta e a mensagem. O mensageiro e a mensagem, o vaso e a visão. Como nós vemos isso na vida de todos eles, não é? E os do Novo Testamento, como citamos. Todos eles. Citamos o exemplo de Paulo aqui, mas isso é verdadeiro com todos eles. Primeiro princípio que destacamos. E já falamos isso ontem. Vamos ao capítulo 2 e dar mais um passo, então. Ele inicia com a mesma palavrinha importante nesse livro. Como? Mais uma vez.
Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Mais uma vez, Jeremias, boquiaberto, com aquela glória se esfacelando. Aquela princesa em cativeiro, como já falamos. Então, o verso 7, foi aí que terminamos ontem, apenas citando para que os irmãos lessem, pensassem, orassem, meditassem. Ele menciona 3 elementos importantes, muito importantes, amados irmãos, que vão nos ajudar a compreender mais uma vez princípios para a recuperação do testemunho do Senhor. E vamos lê-lo então novamente. Diz assim, Lamentações 2:7. Rejeitou o Senhor o seu altar. Por favor, note essas palavras com atenção e essa ordem. Primeiro, o seu altar. Depois, detestou o seu santuário. Segundo. E terceiro, entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Olha que coisa interessante. Quando Jerusalém foi invadida pelos exércitos de Nabucodonosor, a primeira coisa que foi assolada foram os muros, é claro. A cidade estava cercada de muros, não é assim? Agora, quando Jeremias descreve nesse livro o motivo da ruína do povo, da glória de Deus do seu povo, do afastamento da glória de Deus do meio do seu povo, ele não começa pelos muros. Seria o lógico, não é? Os muros foram assolados, portas derrubadas, queimadas, então eles atingiram o santuário e atingiram finalmente o altar. Não é isso que ele diz? Porque ele não começa do ponto de vista dos inimigos. Ele fala do ponto de vista de Deus. Você está compreendendo, irmão? Por que os muros foram assolados e entregues na mão do inimigo? Porque o Senhor rejeitou o seu altar. Então ele detestou. Que palavras, meus irmãos! Até pronunciá-las é pesado. Detestou o seu santuário. Então entregou nas mãos do inimigo os muros do seu castelo. Então, se Jeremias fala do ponto de vista de Deus e não do ponto de vista do homem ou do inimigo, então aí estão 3 princípios maravilhosos, meus irmãos. O primeiro, todo o caminho de recuperação do testemunho do Senhor inicia pelo altar. Que importante, meus irmãos. Agora, o que significa o altar? 2 coisas, principalmente. Há outras verdades agregadas a essas 2, mas eu gostaria de resumir. Primeiro, sem nenhuma dúvida, o altar, em primeiríssimo lugar, fala da pessoa e obra do Senhor Jesus. Porque é ali que os sacrifícios eram oferecidos. Sem altar não haveria culto, sem altar não haveria adoração, sem altar não haveria nada. Não é? Tanto é que em Babilônia eles nunca edificaram altares, porque isso era uma proibição absoluta. Eles teriam que edificar altar apenas em Jerusalém. Amanhã, se o Senhor permitir, seguiremos por aí. Por que em Jerusalém? Porque em Jerusalém estava, claro, naquela dispensação, né? Nós estamos colhendo para nós os princípios, então cuidado na sua interpretação aí. Em Jerusalém estava o nome do Senhor. Em Jerusalém estava a vontade do Senhor. E em Jerusalém estava a glória do Senhor. O nome, a vontade e a glória do Senhor estava em Jerusalém. E ali o altar e o culto deveriam ser oferecidos. Então, o altar fala em primeiríssimo lugar da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus. Agora há um segundo aspecto, extremamente importante. O altar fala de tudo para Deus. Em outras palavras, consagração. Entrega absoluta. Tudo para Ele. Tudo para Deus. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos, tudo para Ele. Você lembra a história de Abraão com o Senhor? Uma jornada em que ele edificou 4 altares. Cada altar apontava para um estágio a mais na história de Abraão com o Senhor. Aquele que foi tirado lá da idolatria, do Ur, da Mesopotâmia. Que jornada, não é, meus irmãos? E foi levado ao Moriá. Moriá significa visível, ou seja, testemunho, onde ele pôde representar Deus, o Pai.
na entrega do seu único e amado filho, Isaac. Alguém que saiu de Ur dos caldeus. Segundo a história, havia em torno de 5.000 tipos de ídolos diferentes em Ur. E também, segundo a tradição hebraica, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Então, quem vai narrar a primeira das 11, especialmente para os jovens aqui, você quer fazer um estudo maravilhoso? Estude as 11 visitas do Senhor a Abraão. E você vai ver que visitante é esse. E o que ele fez com Abraão. Desde a primeira visita, que aliás não está em Gênesis, ela está implícita em Gênesis, mas ela está explícita em Atos 7, no testemunho de Estevão, quando ele diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur da Mesopotâmia. E a partir daí, mais 10 visitas, são 11 ao todo. E as 2 últimas ocorrem em Moriá, quando Abraão é levado àquele lugar de representatividade do próprio Deus. 11 visitas e 4 altares. Consagração. Cada altar, Abraão estava em um estágio a mais. Então, rejeitou o Senhor o seu altar. Irmãos, no que concerne ao primeiro aspecto do altar, a centralidade da pessoa e obra de Cristo, o que nós temos claramente nas Escrituras do Novo Testamento? Cristo, amados irmãos e irmãs, ele é o único centro das afeições de Deus. É o único centro das ações de Deus. E é o único centro das intenções de Deus. Gostaria de repetir isso. Cristo é o único centro das ações, afeições e intenções de Deus. Irmãos, vamos falar um pouco sobre as afeições primeiro. Quando esse filho entra no Jordão, o que acontece? Nem os céus se contêm. Os céus se abrem e aquela voz é ouvida. Este é o meu filho amado. Interessante que você tem narrativas diferentes dos evangelistas, né? E são complementares. Uma está aí numa terceira pessoa, como que apontando, o pai apontando Jesus para outros. E dizendo, olhem para este. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu contentamento. Mas um outro evangelista vai registrar uma voz direta para ele, que diz assim, tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. Meus irmãos, o homem que Deus criou de maneira pura, inocente lá no Éden e colocou a decisão nas mãos dele. Conhecemos bem a história. E ele entrou pelo caminho que entrou. A partir daí, o homem que Deus buscava e nunca encontrou, agora estava nas águas do Jordão. E por isso o céu se abriu. Nem Daniel, nem José, nem Jeremias, nem Abraão, nem ninguém. Tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. O Evangelho de Lucas pode ser dividido pelas 2 vezes em que a voz do céu ocorre. Que lindo esse Evangelho. A voz do céu aparece no capítulo 3, no Jordão, Lucas 3, 22, e depois em Lucas 9, no Monte da Transfiguração. Aí você divide o Evangelho de Lucas em 3 partes. Até a voz no Jordão, nós temos 30 anos. Da voz no Jordão, o batismo, até a transfiguração, nós temos 3 anos. E depois a transfiguração, Lucas 9 até 24, o final, nós temos 6 meses. 30 anos, 3 anos e 6 meses. A vida do nosso Senhor Jesus. Dividida naquele evangelho por 2 vezes em que a voz do céu se refere a ele. Tu és o meu filho amado, em ti tenho o meu prazer, no Jordão, e no Monte da Transfiguração, este é o meu filho, é o meu eleito, e a ele ouve. Que maravilha, amados irmãos. Por que isso? Porque Cristo é o centro, o único centro das afeições de Deus. Então, irmãos, quando nós partimos o pão, por exemplo, quando nós adoramos o Senhor, o que o Espírito Santo deseja fazer, se encontrar lugar nos nossos corações para isso? E aí é um ser mesmo, ser condicional, porque muitas vezes ele não encontra, por muitos motivos.
Mas se ele encontrar lugar em nós, se ele não está ofendido em nós, não entristecais do Espírito Santo no qual foste selados, se ele não tem sido resistido, se ele não tem sido apagado, então o que ele faz? Quando partimos o pão, quando adoramos o Senhor, o Espírito Santo compartilha conosco, ele quer compartilhar conosco as afeições do Pai pelo Filho. Por isso que esses tempos são tão preciosos, não é? Que coisa, irmãos, o Senhor o sabe, não vai aqui nenhuma crítica, realmente não. E não tenho nada em mente, ninguém em mente, e nenhuma Assembleia do Senhor ou Igreja do Senhor em mente. Apenas uma colocação simples. Que coisa indigna é, diante da mesa do Senhor, quando esse tempo se torna horizontal, como se fosse uma festa da igreja. Compreende? E ele pede a verticalidade, aquele que é o centro dessa mesa, aquele para quem olhamos, aquele a quem adoramos, aquele em quem e por causa de quem é que nós temos comunhão. Porque realmente a mesa do Senhor é a mesa do Senhor. Não é a mesa da igreja, em primeiro lugar. A igreja está ali, né? Mas é a mesa do Senhor. Então o Espírito Santo, quando encontra lugar para partilhar conosco as afeições que o Pai tem pelo Filho, que coisa preciosa é. Mas também, Cristo é o centro das ações de Deus. Qual ação Deus realizou fora de Cristo? Me diga. Nenhuma. Todas as ações de Deus foram realizadas através dele. Desde a criação, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era dos homens. Ele é o centro de todas as ações de Deus. E as intenções de Deus. Deixe-me dizer uma coisa também rápido sobre isso e já vamos avançar. Tudo isso está dentro do altar que nós estamos compartilhando. O altar. Centralidade da pessoa e obra de Cristo. Vamos pensar um pouquinho então sobre as intenções de Deus e meditar um pouco. Meus irmãos, olha o que Paulo diz aos Efésios. Preste atenção. Nessa epístola linda, ele vai dizer assim, Efésios 1:23. Ele vai dizer, a igreja é o seu corpo, corpo de Cristo. Olha o que ele diz. Ela é a plenitude daquele. Aquele quem? O próprio Cristo. Deus em Cristo. Aquele que tudo enche em todas as coisas. Então nós podemos claramente afirmar por esse versículo que a intenção de Deus é que esse seu Cristo, o Cristo de Deus, nosso Cristo, ele encha todas as coisas, todo o universo, tudo que foi criado por Deus, não apenas a igreja, mas cada rincão desse universo. Quando esse propósito eterno se consumar, terá certamente uma impressão, como um anel de selar. Assim Ageu termina o seu livro, profeticamente se referindo a Cristo, como um anel de selar. Quando cada rincão desse universo, no dia da parousia do nosso Senhor, na sua vinda gloriosa, terá uma impressão da glória de Cristo. A igreja terá a própria glória de Cristo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Mas cada canto desse universo terá uma impressão da glória de Cristo. Sabe por quê? Porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Não algumas coisas, mas todas as coisas. Tanto as do céu como as da terra. Não é maravilhoso, irmão? Porque ele é o centro das intenções de Deus. Então, como também já colocamos outras vezes, se você conhece bem as epístolas de Efésios e Colossenses, não resuma o propósito eterno de Deus assim. O propósito eterno de Deus, que frase pesada essa, né? Propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família de filhos semelhante ao seu filho. Está errado. Essa é a parte B do propósito eterno de Deus. A parte A do propósito eterno de Deus é Colossenses 1:18. Para em todas as coisas ele ter a primazia. Essa é a parte A do propósito eterno de Deus. Por quê? Porque Cristo é o centro de todas as intenções de Deus. Então, meus irmãos, estamos destacando tanto isso,
por causa da perspectiva de Jeremias quando narra a ruína, como falamos. Ele não começa pelos muros, ele começa pelo altar, dizendo que o Senhor teve que rejeitar esse altar, porque a centralidade de sua pessoa, nos tempos mesmo do Velho Testamento, foi totalmente perdida pelo seu povo, porque eles se entregaram a ídolos. Nós citamos Jeremias capítulo 2, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se desviarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Que pergunta, não é? Do Senhor, que pergunta, que injustiça acharam. Sabe o que mais ele faz lá? Ele responsabiliza aqueles que ensinam a palavra, que nos tempos do Velho Testamento eram os sacerdotes. Ele diz assim, Jeremias, em nome do Senhor, os sacerdotes, os seus sacerdotes não perguntaram. Olha essa pergunta. Onde está o Senhor? Que pergunta, irmão. Irmão, qualquer coisa que você ler, qualquer palavra que você ouvir, qualquer pessoa que você tocar, qualquer obra que se chame cristã, você tem que fazer essa pergunta. Onde está o Senhor? Porque o Senhor não está ali, não nos interessa. Como citamos ontem aquela frase de Sparks, não é? Austin Sparks. Quanto de Cristo há nisso? É isso que interessa. Então, Ele é o centro de todas as intenções de Deus. Que essas frases, meus amados irmãos, centralidade de Cristo, primazia de Cristo, preeminência de Cristo, significância de Cristo, não seja só uma fraseologia para nós. Porque é aí que está centrado o coração de Deus. Então, por isso o altar vem primeiro. Santuário é uma consequência. Não há como altar falar, em primeiro plano, do que a igreja é, não é? Não há. Porque o que era oferecido no altar é uma figura de Cristo mesmo. Agora sim, certamente, quando nós olhamos para o santuário, então nós estamos num ambiente maior. Paulo mesmo vai usar essa expressão em Coríntios, não é? Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se a realidade do altar foi perdida, a realidade do santuário está degradada. Então, o Senhor detestou o seu altar, o seu santuário. Por que ele detestou o seu santuário? Porque ele rejeitou o seu altar. Os irmãos estão vendo a importância disso, amados irmãos? E com quanta facilidade podemos nos desviar nesse assunto para coisas, projetos. Por último, entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Nós não vamos ter tempo nesse encontro, pelo menos, de entrar no livro de Neemias. Mas você sabe que Neemias está diretamente relacionado com os muros. Não é? E quantos princípios maravilhosos há. Restauração dos muros, das portas, quem restaurou, os ourives, os perfumistas, restaurando um ao lado do outro, a casa restaurando a frente, cada um de frente da sua casa. Você está vendo quantos princípios já são colocados aqui? Que lindo é aquele livro de Neemias. Mas esses muros foram entregues na mão do inimigo, porque o Senhor rejeitou o seu altar. E, sobretudo, muro em Neemias e na Bíblia fala do quê? Fala de duas coisas que andam juntas. Primeiro, separação. O povo de Deus é um povo por ele separado. Mas também muros fala de unidade. Para se conservar bem guardado dentro aquilo que deve estar dentro e bem guardado dentro. Unidade. Então, por um lado, separação, por outro lado, unidade. Esses são os muros. Ou seja, se o Senhor rejeita o seu altar, se ele então detesta o seu santuário, porque não havia mais centro nele, então detestou o seu santuário, então os muros estão expostos. Não há separação. Meus irmãos, nós temos quase 2000 anos de história da igreja. Será que é novidade ouvir o que nós estamos dizendo aqui? Será que não foi essa a história da igreja? Será que quando o altar foi perdido, realmente o santuário, chamado santuário, se tornou detestável, os muros caíram? Não é assim? O mundo entrou na igreja, não há mais separação. E a unidade se esfacelou, não é? Os cristãos perderam a capacidade de viverem amando e servindo uns aos outros. Cada um se apegando às suas convicções particulares, às suas caixinhas teológicas e muita coisa mais.
sua visão de obra, suas preferências, e etc, etc, etc. Não é, meus irmãos? Isso não é indigno do Senhor? Claro que é. Então, qual é o nosso chamamento nesses dias? Para que o Senhor encontre caminho em nós, para compartilhar as cargas do seu coração, e nós possamos, pela graça dele, estar entre estes que são chamados, que palavra, né? Vencedores. Sabe, irmãos, quando nós ouvimos essa palavra, o que devia acontecer conosco é colocarmos nossa boca no pó. Vencedores. Vencedores. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Então, 3 elementos tão significativos aí nesse verso 7 de Lamentações 2. Vamos seguir um pouco mais. Tanto o verso 9 quanto o 14 que lemos vão expor o fracasso da chamada visão profética daquele tempo. Agora, digamos, saímos dos sacerdotes mencionados lá em Jeremias 2, apesar que lá ele menciona profetas também em Jeremias 2. Ele fala dos sacerdotes que não fizeram a pergunta onde está o Senhor, e também fala dos profetas que levaram o povo para descaminhos. Jeremias 2, depois você confira lá. E aqui de novo Jeremias está mencionando a eles. E está dizendo que eles já não recebem visão alguma do Senhor, parte final do verso 9, os seus profetas. E repete essa citação no verso 14, de uma forma mais grave, dizendo que eles anunciaram ao povo de Deus visões falsas e absurdas, e não, olha isso, irmão, não manifestaram a tua maldade. Está vendo qual é o foco desse serviço profético nos tempos do Velho Testamento? E não é diferente nos dias de hoje. Para aqueles irmãos e irmãs que possam compartilhar das cargas do coração do Senhor, qual é a carga central? Arrependimento. Não anunciaram a tua maldade para restaurarem a tua sorte. Como é que essa sorte, essa glória poderia ser restaurada? Se a maldade dos corações fosse anunciada. Muito importante. Capítulo 3, aqui queria deter um pouco mais de tempo. Verso 40, foi o que destacamos na leitura inicial. Capítulo 3, verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Um verso tão simples e tão profundo. Eu queria sugerir para os irmãos vários itens. Você gosta de fazer suas anotações? Leve para casa e, por favor, não ponha na gaveta. Vá diante do Senhor em meditação e oração sobre esses assuntos. Se nesses dias de ruína, claramente vivemos dias de ruína, se nós temos sido tocados pelos interesses do Senhor em restaurar o seu testemunho, então quais são os passos que devemos dar no sentido de esquadrinhar os nossos caminhos? Colocado de outra forma, a mesma coisa. Quais seriam alguns retornos que necessariamente, indispensavelmente, temos que fazer para que o testemunho do Senhor seja recuperado? Está claro, irmão, irmã? Então, eu gostaria de citar alguns retornos indispensáveis, essenciais, para que então nossos caminhos sejam esquadrinhados, vamos voltar ao verso 40, sejam provados, o Senhor está nisso, o Senhor está conosco. A pergunta de Jeremias, onde está o Senhor? O Senhor está na vanguarda, porque aqui vai mais um princípio, me permita abrir um parênteses aqui. Isaías 52, 12 e 13, diz assim: vós não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Tem um princípio aqui também. Ou seja, o Senhor somente se coloca na retaguarda daquilo que Ele é
a vanguarda. Nós não temos garantia de que o Senhor seja a nossa retaguarda se Ele não for a nossa vanguarda. E muitas vezes não é assim que nós oramos equivocadamente. Nós empreendemos jornadas, empreendemos caminhos, empreendemos aquilo que entendemos ser para a glória do Senhor e oramos para que o Senhor esteja na nossa retaguarda. Não é assim? Grande equívoco, não é, irmão? Ele não se responsabiliza em ser retaguarda daquilo que ele não é a vanguarda. Você se lembra quando o povo, os sacerdotes, com a arca nos ombros, cruzaram o Jordão para entrar na herança com Josué? Você lembra que figura maravilhosa, Josué 4? Eles tinham a arca nos ombros, não é? E a arca fala da preeminência de Cristo, claramente. Tudo na arca tipifica Cristo. Os querubins estão lá, o sangue é derramado lá. Os querubins estão com a face voltada para o propiciatório. E eles estão lá com a arca no ombro. E o que acontece? O Jordão transbordava pelas suas ribanceiras. Então, os sacerdotes tocam com a planta do pé o Jordão. E há mais um princípio. Livro de Josué, capítulo 1, verso 3. Diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Não é? Quando a planta do pé dos sacerdotes tocou as águas do Jordão, o Jordão se abriu. Porque eles estavam com a arca nos seus ombros. Então, digamos, a primeira posse, entre aspas, daquele povo na nova terra foi a posse do Jordão. Você sabe que Jordão na Bíblia é um símbolo de morte, né? Jordão significa descendo. Descendo. Então eles cruzaram a seco as águas do Jordão. Só que tem um detalhe. Quando eles entraram, aqueles 4, né? Um varal, 2 varais, 4 pontas, então 4 homens, sacerdotes. Quando eles entraram no Jordão, o Jordão se abriu, eles pararam no fundo do leito do rio, até que todo o povo passasse. Ou seja, a arca do Senhor foi a vanguarda e a arca do Senhor foi a retaguarda. Ela foi a primeira a entrar no Jordão e foi a última a sair do Jordão. Porque é assim que o Senhor abre os seus caminhos para nós. Tem que ser Ele, meus amados irmãos. Sua glória, sua pessoa, Ele em evidência, Ele o amado, Ele o adorado, Ele o contemplado. Do contrário, não há caminho para nós. Imagine se eles optassem por outra coisa. Podiam optar, não é? Ou imagine se eles duvidassem de que seria assim, tendo essa arca nos seus ombros. Eles teriam que agir em fé, porque assim foi dito para eles fazerem. Tocar com seus pés as águas, e as águas iriam se abrir. Não é? A arca era bem pesada, madeira de acácia revestida de ouro. Aqueles homens iriam para o fundo do Jordão e se afogar. Não é? Se afogariam. O justo viverá na fé. Então o Senhor na vanguarda e o Senhor na retaguarda. Sempre será assim. Então, seguindo, quais seriam os retornos necessários que nós falamos? Indispensáveis para que nosso caminho seja esquadrinhado. Vamos nos esquadrinhar em função de quê? Porque se lermos simplesmente esse verso, então, graças ao Senhor, podemos levar isso a Ele e dizer: Senhor, me ajuda. E devemos fazê-lo. Eu quero esquadrinhar meus caminhos. O que na minha vida que te desagrada? O que na minha vida que é insatisfatório ao Senhor? A pergunta não é lícito ou é ilícito, é bom ou é mal, está certo ou está errado. Todas as perguntas são erradas. A pergunta certa é: Senhor, satisfaz teu coração? Ou não satisfaz teu coração? Essa é a pergunta, amados. Então, uma ajuda apenas aqui. No que devemos esquadrinhar os nossos caminhos? Prová-los. Para podermos finalmente, como termina o versículo, voltarmos para o Senhor. Então, o primeiro item, um retorno às Escrituras Sagradas. Meus irmãos, todos os movimentos espirituais genuínos na história da igreja, todos, sem exceção, eles concederam ao povo de Deus uma Bíblia, de novo, aberta. Não era mais questão de seguir isso, de seguir aquilo, as próprias ideias, ou até mesmo os místicos, que de certa forma alguns deles acrescentaram coisas importantes, sem dúvida, a questão da jornada espiritual da igreja, né? Não os desprezamos de forma alguma, mas todos os avivamentos genuínos do Espírito trouxeram para o povo de Deus uma Bíblia aberta. E, irmãos, isso
talvez vejamos amanhã, é tão lindo no livro de Neemias, citando Esdras, Neemias 8. Quando Esdras, o escriba, assim ele é chamado entre os judeus até hoje. Não é um escriba, é o escriba. Ele toma a lei, a palavra do Senhor, que estava lá na Babilônia, estava lá, durante todo aquele tempo, 70 anos, estava lá. Então eles podiam lê-la, tinham a Torá, tinham os profetas, podiam cantar os salmos e cantavam, tinham o saltério, faziam as suas orações, ou seja, eles tinham tudo, mas não tinham o altar. Porque o nome do Senhor, a glória do Senhor, a vontade do Senhor estavam em Jerusalém. Então só retornaram para Jerusalém aqueles cujos corações estavam ligados ao nome do Senhor, à glória do Senhor e à vontade do Senhor. Porque aqueles que tinham uma mentalidade puramente religiosa ficariam na Babilônia. Por que vamos sair daqui? O que tem em Jerusalém? Nada. Cidade exposta às feras, muro destruído e portas queimadas. O que nós temos em Babilônia? Temos a Torá, temos o saltério, temos os profetas, fazemos as orações e temos as sinagogas. Sinagogas foram criadas na Babilônia. E olha a invenção deles. Olha como é o homem. Eles criaram sinagoga dos pedreiros, sinagoga dos carpinteiros, sinagogas de classes sociais. Nunca foi a intenção de Deus. Segregação por classe social, ou por profissão, ou seja o que for. Não é? Mas então, quando o Senhor os chamou de lá, somente aqueles que tinham o coração unido ao nome, à vontade e à glória do Senhor, deixaram. Tem mais ainda, irmãos. Construíram casas na Babilônia. Então eles tinham casas, trabalho, prosperidade e culto. Sabe que parece com o cristianismo em geral, dos nossos dias? Então eles pensaram, por que vamos sair daqui? Vamos para uma cidade do nada? Deus estava lá, mas agora Deus não está mais lá. Já se foi a glória de Deus. Mas aqueles que sabiam que a intenção de Deus era recuperar o seu testemunho na terra. Então esses retornaram. E só por esse motivo. Então, nós estamos falando de Neemias 8, né? Esdras toma essa lei, que estava lá diante do povo na Babilônia, sem nenhum efeito prático, na verdade, por eles, e ele vai ler a lei diante do povo. Você lembra o que acontece em Neemias 8? Primeiro, é tudo lindo lá. Diz que ele faz isso na porta das águas. Porta das águas, não é? E Esdras está lendo a lei, e ele mais um grupo de irmãos que armaram como uma plataforma ali, desde a alva até o meio-dia. Que sede eles tinham, né? De ouvir de novo a palavra do Senhor. Ora, mas ela estava lá na Babilônia, por que lá não ouviram? Porque eles estavam alheios ao nome, à vontade e à glória do Senhor. Mas agora que eles estavam ligados ao nome do Senhor, à vontade do Senhor e à glória do Senhor, então os ouvidos foram abertos. E quando a palavra foi falada, eles ouviram a palavra. E o quadro é maravilhoso. Aí diz assim, todo o povo chorava ao ouvir as palavras do Senhor. E aí aqueles que ajudavam o povo diziam assim, não prantieis, não choreis. E eles usam uma expressão ali que é comum tirar aquele versículo de lá, pôr num adesivo e colar no vidro do carro. Né? A alegria do Senhor é a vossa força. Mas, na verdade, o que o versículo quer dizer é o seguinte, faça o Senhor alegre e você será forte. Entendeu? É a alegria dele. Ele estar alegre e satisfeito é a nossa força. Que maravilha, amados irmãos. Então, um retorno às Escrituras. Meus irmãos, quantas formas sutis o inimigo de Deus usa para afastar o povo de Deus da palavra. Não é assim? Quantas formas? Quantas formas? Não preciso entrar em detalhes aqui sobre esse tema tão importante. Se nós queremos que o testemunho do Senhor seja recuperado, vamos voltar à Bíblia, às Escrituras, ver Cristo nelas. Cristo nos patriarcas, Cristo nos profetas, Cristo nos salmos, Cristo na lei, Cristo no maná, Cristo na rocha, Cristo no deserto, Cristo nos evangelhos, quatro faces do Salvador, Cristo nas epístolas, Cristo no Apocalipse. Cristo é a chave que abre o entendimento das Escrituras.
Se nós procuramos outra coisa nas Escrituras, nós vamos encontrar profecia, história, poesia, né? Cantores mundanos cantam 1 Coríntios 13, amor, não é? Mas só Cristo é a chave que abre o entendimento das Escrituras. Então, o primeiro retorno necessário, voltar à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Segundo retorno, não está aqui por ordem de importância, porque todos são de imensa importância. O segundo, um retorno à centralidade de Cristo. Como já mencionamos, mas aqui quero entrar em mais alguns detalhes. O que seria retornar à centralidade de Cristo? Uma fraseologia? Nós temos ouvido muito isso nos nossos dias, né? Voltar para Cristo, centralidade de Cristo, isso voltou a ser falado muito, graças a Deus, né? Muito pior quando não era falado. Livro de Hebreus, Hebreus capítulo 13, o autor diz assim, escute, saiamos a Ele. Meus irmãos. Sem esse a Ele, o versículo não tem sentido. Porque ele prossegue assim, fora do arraial, não é? E por último, levando o seu vitupério. Ou seja, a afronta que for necessária, a incompreensão que for necessária, as injúrias que forem necessárias, a reprovação que for necessária, não importa. Porque importa sair a Ele fora do arraial. Mas não é saiamos fora do arraial levando seu vitupério. Não, é saiamos a Ele. Amém. Quanta necessidade temos tido, meus amados irmãos, de sair. Isso vale para todas as esferas de nossa vida com o Senhor. Às vezes você precisa sair de um relacionamento. Às vezes você precisa sair de um lugar. Às vezes você precisa sair de uma amizade. Você precisa sair de um hábito. Saiamos a Ele, fora do arraial. No contexto de Hebreus, sim, fala do arraial judaico. Claro. Esse é o contexto do livro de Hebreus. Então, o autor está dizendo, deixem esse arraial de sombras, de figuras, de tipos. Saiam desse arraial, mas saiam a Ele. E levando o seu vitupério, porque vocês não serão compreendidos. Nós sabemos que os hebreus, para quem a carta foi escrita, estavam sofrendo por causa disso. Lembra o capítulo 10? Lembrai-vos dos dias anteriores em que suportastes grande luta e sofrimento. Capítulo 10 de Hebreus. Sofrendo, inclusive, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres patrimônio superior e durável. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Olha que coisa é a palavra de Deus, não é, meus amados irmãos? Que espada afiada de 2 gumes, que realmente penetra os nossos corações. Quanto precisamos ouvir de novo, Senhor, nesses dias desafiadores. Então, o retorno à centralidade de Cristo. Deixe-me mencionar algo aqui que, em outras ocasiões mais de leve, nós falamos. Se vamos retornar à centralidade de Cristo, então falsos centros, ou se você não quiser usar a palavra falso, achar tão drástica, então use a palavra equivocado. Centros equivocados, mas que não são Cristo. Quais seriam esses centros equivocados? Porque se o único centro das afeições, das ações, das intenções de Deus é o seu Filho, então qualquer outra coisa é um centro equivocado. Não é? E aí nós temos muitos centros equivocados. Vou mencionar alguns. Nossa própria vida pessoal. Meus irmãos, quanto ouvimos de Cristo como meio para nós atingirmos uma determinada coisa. Não é? Cristo é a ponte para nós chegarmos lá do outro lado. Não é assim? Ou seja, a nossa vida pessoal é que é colocada no centro, um centro equivocado. Junto com ela, interesses pessoais. Outro centro equivocado. Agora, irmãos, isso também mexe conosco. Principalmente aqui, irmãos, e também irmãs, especialmente irmãos mais antigos na sua jornada, e aqui eu estou pisando nos meus próprios calos, né? Quando nós pensamos em serviço ao Senhor. Será que o nosso serviço ao Senhor é o nosso centro equivocado? Será que estamos servindo a Cristo nesse serviço? Ou será que o serviço é que é o centro? Então, nossa vida, nossos interesses pessoais,
o que chamamos de nosso ministério, graças a Deus, porque pelo que Ele concede ao corpo de Cristo, mas nenhum dom, nenhum ministério é centro de nada. Se ele não gravita em torno de Cristo, ele perdeu o seu significado. Essa é a diferença na Bíblia, no Velho Testamento, entre palavras que são usadas lá, homem de Deus e profeta velho. Essa é a diferença. A diferença é onde está o nosso coração e qual é o nosso centro. Então, mencionamos já vida, interesses, ministério. Vamos seguir com isso. Família. Família é preciosa, não é? O Simão já falou aqui nessa noite. Ela é muito singular para expressar as glórias de Cristo, especialmente o relacionamento conjugal. Mas a família não é o centro do eterno propósito de Deus. O centro é apenas Cristo. E tem uma receita para se perder a família toda. É viver para Ele. E tem um segredo para ganharmos a família. Vivermos para Cristo. Para que o aroma dele permeie a nossa casa. Você lembra Maria de Betânia? Maria de Betânia foi a única que compreendeu a angústia do coração do nosso Senhor Jesus. Se você ler com cuidado Lucas, primeira narrativa do que eu vou citar aqui, e depois Lucas 22, quando o Senhor está na Páscoa e vai instituir a sua mesa, tomando um pão e tomando um cálice. Ele disse assim: eu tenho desejado comer ansiosamente convosco essa Páscoa antes do meu padecimento. O coração do Senhor estava cheio de angústia, claro. Acha que não? Ele sabe o que ocorreria na cruz. A separação real. Embora inexplicável para nós, mas real. Deus meu, por que me abandonaste? Então ele está às vésperas dessa hora. Ele diz: tenho desejado comer essa Páscoa ansiosamente, antes do meu padecimento. Imediatamente depois, em Lucas 22, sabe o que está registrado? Os discípulos discutiam entre si qual deles seria o maior. Meus amados irmãos. Mas Maria de Betânia, o que acontece com Maria de Betânia? Ela compreendeu o que estava no coração do Senhor. E o que ela faz? Ela toma o vaso de alabastro, com aquele perfume tão caro, nardo precioso. Marcos diz preciosíssimo. Palavras de Marcos. Porque a história vai nos dizer que muito certamente, essas mulheres guardavam esse nardo caro, precioso, em um frasquinho para sua noite de núpcias, quando elas casassem. E então, na sua noite de núpcias, elas iam quebrar o gargalo desse frasquinho, que era estriado, como são as ampolas de injeção, medicamento. Então, tinha estria no gargalo desse vasinho, e elas quebravam ali, espalhavam perfume pelo ambiente, pelos lençóis, com a sua noite de núpcias. O que Maria fez? Sem palavra, nenhuma palavra. Ela compreendeu a angústia do coração do Senhor Jesus. E nosso Senhor disse que ela se antecipou para o seu sepultamento. Você lembra? Então ela quebra aquele frasco. Quando você lê as narrativas dos evangelhos combinadas, você vai ver que ela unge a cabeça do Senhor também, não apenas seus pés. Unge sua cabeça, unge seus pés, toma os seus cabelos, enxuga os pés do Senhor com os seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é glória da mulher. Então ela toma isso que representa a sua glória, né? E ela deposita aos pés do Senhor. O que ela está dizendo para ele com essa unção? Sem palavras, ela está dizendo: Senhor, tu és minha cabeça. Quando ela unge os pés dele, o que ela está dizendo? Senhor, tu és para mim o mais precioso. E quando ela enxuga com seus cabelos, o que ela está dizendo? Senhor, eu sou tua serva. Sabe o que diz a narrativa? Encheu-se
toda a casa com perfume de nós. Meus irmãos, como nossas vidas, como nossas famílias, filhos, netos, a casa de Deus pode ser cheia com esse perfume? Como? Se nós compartilhamos os sentimentos do coração do nosso Senhor Jesus. Nós os derramamos para Ele. Você se lembra o que aconteceu quando isso foi feito, não lembra? É dito que Judas, que é declarado nas Escrituras como ladrão, ele disse: que desperdício. Que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. Quase um ano de salário de um trabalhador comum. E Judas vai dizer: e poderíamos dar para os pobres. O Senhor disse: os pobres sempre os tens. O Senhor está dizendo: necessidades, carências, clamores, aqui e ali, você sempre vai encontrar. Seja fora da minha casa, ou seja dentro da minha casa. Mas ele completa: mas a mim, nem sempre me tendes. Amados irmãos, quando nosso Senhor Jesus partiu para João, esse mundo se tornou um campo de trevas. João, aquele que mais viveu nessa terra, ele escreve seu evangelho de tal forma que muitos chamados eruditos acham que não foi João, que João não teria aquela capacidade, sendo um pescador, de escrever um evangelho daquele, porque é tão lindo. E João usa pequenas frases que mostram a devoção e os afetos dele pelo Senhor Jesus. Frases pequenas. Por exemplo, quando Judas faz isso, é só João que registra essa frasezinha: e era noite. Era noite. Por quê? Porque Maria se ofereceu assim ao Senhor. E Judas disse: é um desperdício. Então ele sai dali e vai fazer o seu trabalho de entregar o Senhor e vender o Senhor. Quando João se lembra do Senhor, em certa vez, se aproximando da festa dos tabernáculos, diz assim: e ele caminhava pelo pórtico de Salomão. Bom. E era inverno. Como pode um ancião de 90 anos se lembrar do momento em que o Senhor estava caminhando num pórtico específico, o de Salomão, e naquela ocasião que ele quer narrar, era inverno? Como ele pode se lembrar? Onde há amor, há memória. Mas, irmãos, isso significa centralidade de Cristo. Sim, a igreja foi chamada para ser evangelística, ir por todo mundo pregar o evangelho. Mas a evangelização não é o centro do propósito eterno. A igreja é missionária. Ela é, nossas famílias são missionárias. Mas missão não é o centro do propósito eterno de Deus. Baksin, um missionário que viveu no mesmo tempo que o Watchman Nee, nasceram, se me lembro bem, no mesmo ano, 1903, todos dois. E Baksin, um obreiro indiano, partiu para o Senhor no ano 2000, viveu 97 anos. E o Watchman Nee partiu em 1970 e pouco, na faixa dos seus 70 anos, naquela prisão comunista. Eles nunca se encontraram. E os dois foram usados de maneira extraordinária, um na China e o outro na Índia. Baksin, se você ainda não o conhece, busque conhecer. Então, sabe o que ele disse certa vez sobre missões? A Inglaterra era uma colônia britânica, você sabe, eles recebiam missionários para fazer o trabalho de missão na Índia, fazer missões na Índia, recebiam missionários. Baksin era um engenheiro mecânico e ele foi fazer especialização na Inglaterra. E ele, então,
ali, fez uma viagem. Quando ele saiu da sua casa, sua família disse a ele era um hindu da seita Sikh, a seita mais ortodoxa entre os hindus. E os seus pais disseram a ele: você pode fazer tudo nessa vida, menos negar a sua fé. Então Bhagat Singh vai para a Inglaterra fazer a sua especialização. Seu pai era algodoeiro e era dos poucos homens abastados na Índia naquele tempo. Nós estamos falando de 1934 a 1938. 5 anos. E ele faz o seu curso na Inglaterra e vai fazer uma viagem para o Canadá. Nessa viagem, ele é hospedado por uma família cristã. Ele narra que ele havia recebido uma Bíblia ainda quando estava na Inglaterra, uma Bíblia. Ele tomou aquele livro, viu que tinha uma boa capa de couro, então ele arrancou a Bíblia da capa, jogou a Bíblia no lixo e ficou com a capa, para colocar em um livro qualquer. Nessa viagem, então, que ele fez para o Canadá, ele foi hospedado por uma família cristã e deu a ele uma Bíblia. Dessa vez ele não a rasgou. Ele foi para o seu quarto e começou a ler. Ele abriu no Evangelho de João. Então ele narra assim, que quando ele lia, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, e todas as vezes que João repete essa palavra, ele diz assim, então eu soube, naquele momento, que eu estava diante da verdade. Ele diz, eu comecei a ler a Bíblia no final da tarde, e quando me dei por mim, já estava amanhecendo. Perdeu a noção do tempo. Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Então ele cai de joelhos diante do Senhor. Volta para a Índia e dá o testemunho para os seus pais. E seus pais o expulsam de casa. E ele narra que então seu pai sai desesperado pelas ruas da sua cidade, chorando, porque havia expulsado seu filho. Necessariamente, porque tinha negado a fé hindu. Então ele vê de longe algumas pessoas, uma luz acesa, algumas pessoas cantando. E ele, com a sua alma aflita, ele entra lá. E lá ele também é encontrado pelo Senhor Jesus. Sabe o que o Bhagat Singh vai dizer, resumindo sua história tão linda? Primeiro, ele pregava o Evangelho na Índia, e quando ele partiu, havia mais de 10.000 assembleias estabelecidas na Índia. Mas não tinha um governo central. Eles entenderam o propósito de Deus para as igrejas do Novo Testamento. Cada assembleia tinha os seus anciãos. E os seus anciãos eram responsáveis pelo trabalhar de Deus naquela assembleia. Ele compreendeu muito bem. Por isso foi tão significativo o trabalho dele. Então, em um dia, chegar onde desejo aqui, ele é perguntado por uma missão como estava o trabalho dos missionários na Índia. Sabe o que ele responde? Nós não precisamos mais de seus missionários. Já realizaram um trabalho que poderiam. E por quê? Ele diz. Porque quando eles pregam, eles ficam muito atentos ao seu relógio. Eles têm que falar por 45 minutos. Mais do que isso, eles não podem falar. Quando eles saem para as suas missões, vão à Índia para as suas missões, eles têm patrocínios. Mas nós, na Índia, ele diz, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus. E descobrimos que Ele é suficiente. Quando nós nos reunimos, ele continua, nós nos reunimos em campos abertos, 6.000 a 8.000 pessoas, durante 4 a 6 horas. E na maioria do tempo, nós estamos adorando o Senhor Jesus. De 1934 a 1938, a Índia experimentou 5 anos de avivamento espiritual. Genuíno. Quando a palavra de Deus foi recuperada, a centralidade de Cristo foi trazida para o seu lugar, a glória de Cristo foi vista. Os serviços todos estavam em operação. Estude a história para você ver. Aqueles que tinham a carga de ensino ensinando, aqueles que tinham a carga inspirativa exortando, advertindo, aconselhando, os pastores cuidando uns dos outros, os servos todos servindo.
E o Senhor restaurando a singeleza e a simplicidade e pureza de Cristo entre aqueles irmãos naquele tempo. Tudo isso porque, inicialmente, apenas inicialmente, não estamos aqui colocando glória nenhuma em Baksim, ele é apenas um servo e um vaso de barro, mas aquilo que o Senhor encontrou o caminho através dele e através de muitos outros naquele tempo, que serviram ao Senhor com todo o seu coração. E o Senhor encontrou o caminho deles. E milhares de almas foram salvas. E milhares de assembleias foram estabelecidas. E o testemunho do Senhor foi recuperado naqueles dias. Infelizmente, como aconteceu em todos os avivamentos, a taça estava vazia e o vinho encheu a taça. E, por causa do homem, seus interesses, suas mãos, as mãos do homem, agora vamos apostilar o nosso avivamento. Compreende o que eu quero dizer? Vamos apostilar o nosso avivamento. Esses aqui são os parâmetros que vamos seguir. Então, quando o avivamento é apostilado, o Espírito Santo vai embora. E a taça se torna vazia. Não tem mais vinho. Mas, para a tristeza nossa, o que acontece é que agora aquelas taças começam a olhar uma para a outra para tentar descobrir qual delas é mais brilhante. Mas todas são taças vazias. Meus amados irmãos, que isso nos ajude a sondar os nossos corações. Deixe-me concluir com isso. Senhor nos ajude, nosso tempo já está alongando bastante. Vou citar mais alguns itens e por aqui encerramos hoje. Então, o retorno às Escrituras. De todo... Baksim encontrou certa vez Martin Lloyd Jones, um irmão tão devotado às Escrituras. Você sabe que ele era um médico, cardiologista, da equipe da rainha média, da equipe médica da rainha da Inglaterra. Eu falei, oh, que homem, né? Muito culto, muito inteligente, um servo do Senhor. Estude a história de Martin Lloyd Jones para você ver quanto ele contribuiu com a obra do Senhor. Então, um dia, lembre-se, a Índia era uma colônia britânica. Então, Martin Lloyd Jones se encontra com Baksim, o colonizador com o colonizado, naturalmente falando. Então, eles têm uma entrevista. E Martin Lloyd Jones ouve o testemunho de Baksim. Não apenas o testemunho, mas o que o Baksim conhecia das Escrituras. Uma longa comunhão. E sabe qual foi a pergunta de Martin Lloyd Jones para ele? Como você conhece as Escrituras dessa maneira? Sabe o que ele respondeu? A pergunta foi, como você adquiriu tal conhecimento das Escrituras? E a resposta dele foi, lendo a minha Bíblia, de joelhos, até 14 horas por dia. Meus irmãos, quão importante é esse retorno às Escrituras Sagradas. Amém. Porque são elas, nas palavras de Jesus, que testificam de mim. Quando ele está ressurreto com os discípulos de Emaús, ele caminha ao lado deles, abrindo as Escrituras. Você tem 4 coisas abertas em Lucas 24. É o capítulo das coisas abertas. Você tem um túmulo aberto, a ressurreição. Você tem as Escrituras abertas. Você tem os olhos abertos. Você tem o entendimento aberto. 4 coisas abertas. E, começando pela lei, passando pelos profetas, ele foi explicando tudo o que concernente a ele constava nas Escrituras. Então, as Escrituras e a centralidade de Cristo. Que o Senhor nos ajude a revermos esse assunto aos seus pés. Vamos seguir um pouquinho com ainda alguns itens para terminarmos. Terceiro, retorno. Essencial. Um retorno à compreensão do eterno propósito de Deus. Qual é o eterno propósito de Deus? Que Cristo tenha a primazia, a preeminência em todas as coisas. Esse é o propósito eterno. E que tudo gravite em torno dele mesmo. Do contrário, perdeu o propósito. Resumidamente, é isso. Número 4. Que importante, meus irmãos. Considerem um retorno à suficiência do ministério do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, quanto da chamada obra de Deus nos nossos dias está sendo realizada na energia da carne. Planos humanos, projetos humanos, carisma humano, estratégia humana, conceitos humanos, coisas humanas. Quando Paulo
coloca uma balança, digamos assim, espiritual na sua vida, para aferir todas as coisas. É tão bonito você estudar esse assunto aí. Ele coloca uma balança com 2 pratos, como aquelas antigas, né? E em Coríntios 2, por exemplo, ele fala assim, ele menciona assim, coisas de Deus. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que as revela. Assim como as coisas do homem, ninguém conhece, senão o próprio homem. Você está vendo a balança de Paulo? Coisas de Deus e coisas do homem. Quando você vai a Colossenses 3, ele diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, num prato da balança, e não as coisas aqui da terra. Coisas de Deus, coisas do homem. Coisas do alto, coisa da terra. Coisas do Espírito, coisa da carne. Então, um retorno à suficiência do ministério do Espírito Santo, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, não o único, claro, sobre isso, 2 Coríntios 3. Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra em si mesmo a letra da Bíblia em si mesma, embora seja a letra santa e inspirada pelo Espírito Santo, mas em si mesmo, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o retorno à suficiência do ministério do Espírito Santo. E ainda aí, em 2 Coríntios 3, o que ele vai dizer lá na frente? Todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, ou pelo Espírito do Senhor. Não é lindo, irmãos? O Espírito do Senhor ou Cristo não se transmutou em nada, ele continua sendo o Cristo que é, o Cristo assentado, o Cristo no trono, mas o seu Espírito é aquela pessoa do Deus Trino em quem todas as riquezas de Cristo foram depositadas. Então é ele quem revela as profundezas de Cristo. Então, se nós não retornarmos à suficiência do ministério do Espírito Santo, nós vamos continuar batendo cabeça e buscando realizar a obra de Deus na energia da carne. Mais um item, um retorno à compreensão bíblica, compreensão revelada nas Escrituras, da natureza, vida e serviço da igreja. Meus irmãos, sem dúvida, compreender a igreja, o que é a igreja, o que ela significa, a igreja universal, as suas expressões em cada aspecto, é de suprema importância. Onde nós vamos encontrar isso? Sobretudo na Epístola aos Efésios, não unicamente, mas ali está a natureza da igreja, a vida da igreja e o serviço da igreja. Não é? Mais um item, então. Penúltimo, uma compreensão da natureza da obra de Deus. Já falamos bastante sobre esse item, né? Para você mantê-lo aí para a sua meditação. O que é a obra de Deus? O próprio termo também já é tão lindo. Se a obra é de Deus, ora, o único que pode realizá-la é Deus. Por isso Paulo vai dizer, de Deus nós somos cooperadores. Será que temos estado em tais condições de cooperadores? Sabe, irmãos, nosso coração, por natureza de todos nós, é um grande quarto de entulhos. E se o Espírito Santo não encontrar lugar, Salmo 36, 9. Em ti, Senhor, está o manancial da vida, e na tua luz nós vemos a luz. Se não encontrar lugar para lançar luz nos nossos corações e nos tornar progressivamente conformes seus sentimentos, seus interesses, sua mente, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Nós nunca poderemos ser cooperadores. Nunca. Então, meus irmãos, estritamente falando, como já disse uma irmã do passado, Jess Penluz, a obra de Deus somos nós. Nós somos a obra de Deus. Se não encontrar lugar em nós, não há obra de Deus que nós possamos fazer. Vamos meter nossas mãos na obra de Deus. E por último, terminando, retorno a uma verdadeira devoção do coração. Porque, meus irmãos, não é a quantidade de conhecimento bíblico que irá nos manter de pé na parousia do Senhor.
O que irá nos manter de pé é a nossa devoção ao nosso Senhor Jesus. Se nós o amamos e quando nós o amamos. Então, o retorno à devoção do coração. Vou terminar, então, já lendo um texto para nós que nos fala tanto sobre esse assunto da devoção de um dos muitos homens de Deus que conheceram muito bem isso. No caso aqui é Jonathan Edwards. Certamente você já ouviu o nome desse irmão. Um dos irmãos mais usados durante o grande despertamento evangélico do século XVIII nos Estados Unidos, nesse caso. Olha o que ele diz sobre devoção. Então, por favor, concentre-se aí, medite nisso, nós vamos terminar aqui. Às vezes, a simples menção de uma só palavra faz o meu coração arder dentro de mim. Ou às vezes basta que eu veja o nome Cristo, ou o nome de algum atributo de Deus, e então Deus se revela a mim de forma gloriosa. As alegrias mais profundas e os maiores deleites que experimentei não foram oriundos de uma esperança de meu próprio bem-estar, mas sim de uma visão direta das glórias do Evangelho. Que maravilha! Ainda, quando eu gozo dessa doçura, ela parece elevar-me acima das preocupações pela minha própria situação. Em tais ocasiões, tirar os olhos da gloriosa presença que eu estou contemplando e voltá-los para mim mesmo e para os meus interesses, parece-me uma perda que eu não posso suportar. Sabe quando ele escreveu isso? Em torno de 1737, quando ele estava com um grave acometimento pulmonar, e foi assim que ele partiu do Senhor. E ele então, vivendo esse difícil tempo de saúde, ele cavalgava pelas manhãs numa floresta para respirar um ar mais puro, e ali ele apeava do seu cavalo, descia, se sentava aos pés de uma árvore no bosque sozinho. Então ele meditava nas glórias do Senhor Jesus, as glórias do Evangelho. Então, quando você conhece esse contexto, você entende o que ele está dizendo. Quando ele diz, tirar os olhos da beleza que eu estou contemplando e voltá-los para as minhas necessidades, e no caso, muitas necessidades físicas, inclusive, ele estava vivendo, ele diz, me parece uma perda que eu não posso suportar. Meus irmãos amados, esses retornos não são opcionais. Eles são essenciais. Amém. Então que o Senhor nos ajude a examinar cada um deles aos seus pés. Não conseguimos avançar para os capítulos 4 e 5. Não sei se faremos isso amanhã. Vamos pedir que o Senhor nos ajude, nos dirija, porque talvez nós entremos no livro de Esdras. Vamos recolher princípios aí, muito, muito importantes, para que o Senhor, não somos nós, não, o Senhor recupere o seu testemunho entre nós. Amém. Que seja assim, amados irmãos. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, a Tua palavra compartilhada, Te pedindo que tudo que é Teu não se perca e o que não é Teu caia por terra. Senhor, semeie aquilo que é Teu nos nossos corações de tal modo a capturarmos. Ajuda-nos, Senhor, a esquadrinhar os nossos caminhos, provarmos e voltarmos para o Senhor. Muito obrigado, porque Tua aliança, Tua glória não foram postas de lado. Mas Te suplicamos, Senhor, que estejamos entre aqueles que aspiram, suspiram e anelam para que a beleza do Senhor, a glória do Senhor, retorne ao Teu povo nessa terra, mesmo que a um pequeno remanescente. Guarda o nosso coração, Senhor, Te suplicamos, em singeleza e pureza que são de Cristo. Assim nós Te rogamos, no Teu precioso nome. Amém.